Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é quarta-feira, dia 24 de fevereiro. Veja agora comigo os destaques de hoje. Médicos no limite temem precisar escolher quem será atendido primeiro, vivendo o dilema diário para salvar vidas na capital. Até os mais jovens, saudáveis, estão na fila da sobrevivência contra a Covid. Município do Vale dos Sinos decreta toque de recolher entre 8 da noite e 5 da manhã. Novas regras valem a partir de hoje. E como fica o comércio com esta medida? Esmeraldas, barras de ouro e muito dinheiro. Tudo isto apreendido com integrantes de uma quadrilha que ameaçava e extorquia devedores. Vai ser cobrado na rua, vai ser pior pra ti. Imagina tu dentro de um carro com um saco na cabeça. 6 criminosos foram presos. Como funcionava este esquema? Em seguida, eu conto. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Muito bem, nós começamos o SBT Rio Grande de hoje falando sobre a volta às aulas aqui na capital em meio ao momento mais grave da pandemia aqui no Rio Grande do Sul. Educação infantil e os 2 primeiros anos do ensino fundamental retomaram as atividades quarta-feira. Nós vamos conversar agora com o colega Lucas Abate. Ele está numa escola aqui na zona leste da capital e vai dizer como é que está a movimentação. Lucas Abate, me escuta. Lucas, bom dia. Bom dia, André, e a todos que nos acompanham. Dia de retomada e adaptação são as palavras que estão sendo mais ouvidas aqui entre os professores, alunos e também entre os pais. Com a retomada hoje, a gente está no Colégio Marista Champagnat, na zona leste de Porto Alegre. A gente vê, André, é um momento de saída agora, 11h40 é o momento em que parte dos alunos vai deixar a escola, mas um movimento ainda muito tímido de pais, até porque a movimentação foi bem baixa nesse primeiro dia, é um período ainda de adaptação, ainda se tem também muito receio por parte de pais que antes pretendiam voltar às aulas, mas agora com a piora no cenário também esperaram um pouco mais. Mas quem está em contato direto com esses pais, com os alunos, é o diretor do Champagnat, e a gente conversa com ele, diretor Rui. Bom dia para o senhor, como é que foi esse primeiro dia de retomada do ensino presencial aqui no Colégio Marista Champagnat? Bom dia, Lucas. Bom dia a todos. Esse primeiro dia foi um dia de muita acolhida, até porque nós estamos tratando de uma faixa etária muito jovem e que necessita dessa acolhida dos professores e da presença das famílias muito próxima nesse momento de retomada do nosso ano letivo. Hoje, em questão de números, seriam esperados 60 alunos, mas veio mais ou menos a metade disso. Exatamente. Nós estamos hoje com um percentual de aproximadamente 55% da presencialidade da nossa potencialidade total, em função de que nós estamos retomando as nossas aulas em bandeira preta. Nós tínhamos uma intencionalidade anterior, através de uma pesquisa de intencionalidade das famílias, em torno de 71%. Mas acreditamos que, em função da bandeira preta e essa presencialidade, algumas famílias optaram por não trazer nesse momento. Diretor, só para se ter uma ideia do impacto, num dia normal, sem pandemia, antes da pandemia, quantos alunos estariam aqui hoje pela manhã e como que estaria esse pátio agora? Lucas e comunidade, um momento sem pandemia nós teríamos um número total de jovens e crianças e estudantes aqui no Marista Champagnat em torno de 650 a 700 estudantes nesse horário normal. Mas é um momento atípico, a gente entende, e está fazendo um esforço comunitário para superar esse contexto. André, o diretor Rui está ouvindo vocês aí no estúdio, também pode conversar diretamente com ele. E junta comigo também a Luciane Coman, que está ali na redação acompanhando, participando com a gente. Bom dia. A minha percepção nesse momento, assim, a minha curiosidade é saber como é que os pais estão reagindo, porque nós recebemos muitas manifestações, porque assim, na semana passada era uma situação e agora, hoje, a situação é bem diferente, onde vivemos um momento mais grave da pandemia. Como que os pais estão reagindo? O que vocês sentem com relação à segurança de levar os filhos para dentro da sala de aula neste momento? Bom dia, André. A nossa comunidade, a gente tem informado e conversado muito com as famílias e durante o ano passado nós já tivemos a experiência da presencialidade e na medida que o tempo foi passando e as famílias perceberam que na escola é um lugar seguro para o retorno à presencialidade, as famílias foram tomando a decisão de trazer os seus filhos e acreditamos que esse ano vai acontecer algo nesse contexto.
E André, Lu, queria saber como é que estão as crianças. A gente vem recebendo muitos relatos de que as crianças, inclusive, são exemplares, né, nos próprios protocolos, nas regras, muitas vezes até mais que os pais. Como é que está isso, né, realmente ali no dia a dia? Bom dia. As crianças, elas têm uma adaptabilidade muito tranquila em relação a esses novos processos. A gente tem visto e tem tido a experiência já no ano passado, a partir de outubro, começar com as aulas presenciais, e nesse ano não é diferente. Para nós é uma alegria observar que os protocolos, eles estão sendo seguidos de forma exemplar por parte das crianças, e isso vai garantir a segurança não só delas, mas dos nossos profissionais e das nossas famílias. bom, para quem está chegando agora, faltando 20 minutos para o meio-dia, o colega Lucas Abate ao vivo numa escola aqui em Porto Alegre, onde já foi autorizada, portanto, né, a partir de hoje, inclusive a partir de ontem, a participação das crianças em 3 situações, não é mesmo, Lucas? Explique para o nosso telespectador, e nós estamos mostrando que, de fato, há ainda uma preocupação dos pais, talvez até muitos já estavam convencidos, mas este é um momento muito preocupante que a gente vive da pandemia, e daqui a pouco nós vamos mostrar, os hospitais estão chegando num nível máximo de atendimento por falta de leitos. Essa é a nossa triste, mas é a nossa realidade, Lucas. E até como bem disse o diretor, no momento em que a bandeira estava vermelha, em outro contexto, foi feita uma pesquisa com os pais, 70% pretendiam que os alunos, que os filhos voltassem para a escola. Agora, claro, é um outro contexto, eles percebem que a adesão está um pouco menor, claro, não tem pesquisa, mas a adesão está menor. André, podem voltar os alunos das escolas ensino infantil e do 1º e 2º ano do ensino fundamental. Até uma cena bastante curiosa que a gente viu hoje pela manhã lá no Colégio Farroupilha, que a gente acompanhou também a chegada dos alunos, está com esse mesmo protocolo, mais ou menos metade da capacidade, distanciamento de 1,5 metro entre os alunos e, claro, evitar todo o contato físico. Teve um aluno pequenininho que chegou lá com saudade do professor, chegou gritando que saudade, abriu os braços para abraçar e já na sequência já foi se recolhendo. E até sobre isso que eu queria perguntar para o diretor, se isso foi algo vivenciado por vocês e como é que está, como os professores estão se sentindo com isso também, não podendo ter esse contato com os alunos. Lucas, agora a gente está desenvolvendo junto com os professores outras maneiras desse carinho, dessa forma de cumprimento entre os estudantes e entre os adultos. Essas cenas são bastante comuns, as crianças estão muito sequiosas de voltar para esse convívio escolar, alguns esquecem a mochila, alguns esquecem de abraçar pai e mãe, justamente para querer rever os colegas e seus professores. Lu. André, eu tenho uma dúvida, e eu acho que muitos pais também têm. Como é que está funcionando na prática caso algum aluno teste positivo para a Covid, se ele vai até a escola e testa depois? Como é que está funcionando isso? Nós aqui temos protocolos bastante rígidos e eles não são negociáveis nesse momento, porque qualquer estudante que apresentar algum sintoma de Covid, ele é imediatamente afastado. Todas as famílias da turma são contatadas diretamente para que todas as famílias possam ter essa tranquilidade de que estão mandando seus filhos para a escola e que estejam num ambiente seguro. Professor Rui, eu queria saber, porque assim, a obrigatoriedade presencial das crianças, os pais, nesse momento, eles podem optar, tem ainda essa opção da aula de maneira virtual para os alunos? Sim, nesse momento, o nosso decreto permite que os estudantes tenham a possibilidade de assistir a aula online e não voltar presencialmente às nossas escolas. E muitos fazem essa opção, principalmente à medida que aumenta a faixa etária, ensino médio e final do ensino fundamental. Lucas. André, acho que aqui só para mostrar então o momento agora, a gente vê que o pátio da escola aumentou um pouquinho o movimento. Isso aqui é a fila de pais que vieram buscar os filhos. São poucos carros, claro, num dia normal estaria completamente cheio, mas está funcionando até num esquema de drive-thru para evitar o contato dos alunos do lado de fora, de salas diferentes. Ó, o pai entra por esse portão, faz a volta lá embaixo, onde pega o filho na porta da escola e depois já pode sair pelo mesmo lado do estacionamento. Essa é uma das alternativas. Quem quiser deixar o carro, ir a pé, pode ir também, pode fazer isso, mas claro, tem que tomar
todos os cuidados nesse momento tão grave da pandemia, André. Não, e a gente consegue observar aí a Rede Marista tendo maior cuidado, né? Mas não é, a questão ela não se refere ao comportamento, aos protocolos das escolas. É um momento grave que se vive, né? É um momento de muita preocupação, e o nosso desejo é que essa retomada seja um sucesso e que pais, professores, né, toda a comunidade escolar possa manter esses cuidados tão necessários nesse momento. Obrigado, Lucas Abate, obrigado ao professor Rui, o professor Rui, que é da Rede Marista. Deixa eu até pegar o sobrenome do professor Rui certinho aqui. É o professor Rui, ele é Pirassununga, isto? Ah, Piacini, perdão. Rui Piacini. Muito obrigado por ter conversado com a gente. Daqui a pouco nós vamos falar sobre as escolas municipais. Diga, Lucas. E sobre esse assunto, André, informações nada boas sobre a retomada nas escolas municipais, mas daqui a pouco a gente volta contextualizando tudo isso que está acontecendo. Muito bem. E quem quiser participar com a gente, botar a opinião, vai lá no nosso Facebook. Lá no Facebook do SBT, nós fizemos uma postagem há pouco. Então é importante que os pais vão lá, professores, se manifestem, qual é a dúvida, qual é a preocupação. Está lá, SBTRS, facebook.com/SBTRS, vai lá e deixe a sua opinião nesse momento de extrema importância. Obviamente que a retomada da aula ela é importante, mas como dissemos há 2 dias atrás, né? Há 2 semanas atrás era uma situação, agora é uma realidade muito grave que a gente vive aqui no Rio Grande do Sul. Aliás, daqui a pouco nós vamos mostrar, né, como estão os postos de saúde aqui na capital, que nós temos uma situação, como eu disse, grave. Médicos exaustos e, ao mesmo tempo, incansáveis na luta para salvar vidas. Em seguida, nós vamos conversar, inclusive, com a gerente da unidade de pronto atendimento, Moacir Scliar, porque esses grandes postos de saúde estão sobrecarregados. Nós temos números que são impressionantes nesse momento, com superlotação, chegando inclusive a 428% lá no pronto atendimento da Bom Jesus. Então é uma situação grave. Lá na Cruzeiro do Sul, aqui, 200%. Nós vamos até mostrar aqui, ó. Vamos mostrar aqui, aqui a imagem flagrada, né, de uma senhora chegando ao posto de atendimento na Cruzeiro do Sul, precisando de atendimento, precisando de ajuda e, infelizmente, a falta de espaços. Para você ter uma ideia, isto aqui é uma plataforma disponibilizada pela Secretaria da Saúde de Porto Alegre, mostrando a situação neste momento na capital gaúcha. Então, vamos só acompanhar rapidamente aqui, ó. A lotação dos hospitais, ó, pacientes adultos. Tem a lotação dos hospitais pediatria, aqui dos pronto-atendimentos e também dos pronto-atendimentos de pediatria. Mas vejam só os números aqui, ó. 428%, 200%, 266%, ou seja, 3, 4 vezes a mais da capacidade. Aqui embaixo, a gente consegue ter uma noção. Vejam aqui, ó. Esse grupo aqui, ó, se refere aos hospitais aqui em Porto Alegre. E aqui embaixo, né? As UPAs, né, as unidades de pronto atendimento. Então vejam que, isso somando o total, vejam a gravidade da situação. Aguardam UTI, tanto em hospitais quanto em postos de atendimento, 84 pessoas neste momento. Estão aguardando por internação, 258 pessoas. Aguardam atendimento, 61 pacientes. Nós já estamos com lotação chegando a 150%, somando hospitais e unidades de pronto atendimento. Inclusive, André, há pouco... Um detalhe... Ontem a Prefeitura fez a transferência dos pacientes que estavam aguardando UTI lá na Cruzeiro do Sul. E a gente vê que a demanda aumenta, ou seja, a cada instante. Interna, e continua aumentando a demanda, não para. A cada instante. E esse é o termômetro do que vai refletir depois nos hospitais, porque é o primeiro local onde as pessoas buscam atendimento. O Lucas Abate, em seguida, está indo para o pronto atendimento aqui da Vila Bom Jesus, que é um dos locais, nesse momento, deixa eu atualizar aqui para vocês, lá na Bom Jesus, a lotação, nesse momento, é de 428%.
ou seja, a situação gravíssima. Lu, nós íamos conversar com a secretária estadual de saúde, Arita Bergman. Ela tinha marcado com a gente uma conversa, mas foi cancelada a entrevista porque ela foi chamada para uma reunião de emergência. Então vamos aguardar, porque a secretaria, o governo do estado se mobilizam para suportar esta quantidade enorme de pacientes que estão surgindo, principalmente através dos postos de atendimento, e a partir daí eles são então encaminhados ao hospital. É uma situação calamitosa, né, André? A gente não está mais à beira do colapso, o colapso já chegou, é meramente uma questão técnica aí de quem diz que não, ainda não está. A gente conversa com os profissionais e sabe que o caos já está instaurado. Em seguida vamos trazer mais detalhes e informações também. Nós vamos, né, Lu, a um rápido intervalo e em seguida a gente retorna com muita, mas muita notícia. Até já. Muito bem, já estamos de volta com o SBT Rio Grande, agora 11 horas e 54 minutos. Um recado muito importante do Simers. O Simers saúda a aprovação das vacinas para a imunização emergencial contra a Covid-19 e mobiliza-se para disponibilizar tais vacinas com a máxima brevidade possível aos médicos interessados e oferece à estrutura da instituição a campanha de vacinação. Um gesto que demonstra apoio efetivo às iniciativas que visam essencialmente a promoção da saúde. O Simers ainda ressalta a importância da manutenção dos hábitos de prevenção e destaca o respeito à autonomia do médico para identificar e orientar sobre o tratamento mais adequado ao seu paciente. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Agora, faltando 5 minutos para o meio-dia. A situação está insustentável, gravíssima, nós não damos mais conta de trabalhar. A transmissão nesse nível vai nos levar ao colapso do sistema de saúde. Está muito difícil, né? Vamos ficar sem oxigênio, com certeza. Se tivermos por longas semanas este agravamento, não tem capacidade hospitalar de suporte. Lu Coman, quando nós andamos pela rua, né, de carro e a gente ouve as notícias, a gente não consegue ter a dimensão do que acontece nesse momento dentro das unidades de saúde aqui no Rio Grande do Sul. A gente fala, são números, são números, são números. E essas imagens aí, elas tentam mostrar um pouco do que está acontecendo, do caos que estamos vivendo, por mais que médicos, todos os profissionais da saúde estejam se dedicando, mas na cabeça da gente vira apenas números. Mas o número é a tradução do que acontece dentro dos hospitais. É um momento de muita preocupação em todo o Rio Grande do Sul. E eu digo isso porque ontem o professor Alau conversou com a gente e disse: o andamento da pandemia, o sucesso, né, de poder segurar a circulação do vírus, já está dependendo, já está não. Única, quase exclusivamente, está dependendo de nós. Porque não adianta leito e as pessoas se contaminando. Está nas nossas atitudes. Por isso, né, Lu, a gente pede, mais uma vez, a todos que mantenham, se não tinham ainda, ou se já estão tendo cuidados, que redobrem a atenção. Mantenham o distanciamento, principalmente. Higienização, isso todos sabem, higienização das mãos, não ter contato próximo, se puder ficar mais de 2 metros longe de alguém, melhor ainda, o uso correto de máscaras, enfim, todas as orientações que a gente tem passado. Este é o nosso mais do que pedido, né? A gente conclama a população para que tenhamos atitudes a partir desse momento, que possamos diminuir, porque amanhã pode faltar sim, e já está faltando em algumas situações, leitos, respiradores, oxigênio, maca,
faltam profissionais. Pois é, André, e aproveito e deixo aqui o nosso total agradecimento a todas as equipes que estão se redobrando para dar conta dessa demanda que não para de crescer nos hospitais, nos postos de saúde. E aí inclui, né, André, médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeuta, até o pessoal da limpeza. Todos. Porque uma UTI, por exemplo, não se faz com um leito, um respirador, é toda uma estrutura hospitalar, toda uma estrutura, uma equipe técnica especializada que estudou para isso. Muita gente diz, constrói então um hospital de campanha, constrói mais um hospital. Não tem gente. Podem construir aí 1000 leitos, né, André? É verdade. Então chegou o momento assim, daquela conscientização. Tem que ser agora e tem que ser de todos. Tem que ser por todos, porque se nós não tomarmos uma medida, isso os números estão mostrando, Lu. Nós estamos há 1 ano na pandemia. Foi, de certa forma, apesar que muitos alertavam, né? Mas a gente vinha acompanhando, parecia que já estávamos, né, dominando, que o vírus estava dominado e, de repente, a virada no final do ano e a situação que a gente vive hoje. Pois é. Aí veio a vacina, muita gente, relaxou, hoje, aquela coisa. Hoje eu escutei um médico dizendo exatamente isso, a sensação que as pessoas, chegou a vacina, tá tudo resolvido. E o pior é que nem vacina praticamente quase nós temos. André, a situação, diga-la. Posso só te contar ontem um relato que eu recebi de 2 amigos, pediram, claro, para não se identificar, porque estão no meio do caos, mas ambos, um é uma fisioterapeuta, outro é médico, no meio do plantão, aquele caos, as pessoas pedindo, segurando na mão, dizendo, não me deixa morrer, foram no banheiro, o outro foi no vestiário para chorar, por causa da pressão. Ou seja, as pessoas precisam entender que esses números são vidas e ao redor dessas vidas há equipes exaustas, esgotadas, mentalmente frustradas, inclusive. E o profissional da saúde, ele é formado para salvar vidas. E quando ele não consegue salvar por falta de condições, é o que nós estamos vivendo nesse momento. Situação em todo o Rio Grande do Sul. Nós acompanhamos em diversos municípios o caos que estão vivendo, as unidades de saúde. E os gestores municipais vivem um drama muito grande, porque ao mesmo tempo tem a questão sanitária e, por outro lado, a questão econômica. E nós sabemos que essa é uma questão que há muita discussão no planeta inteiro mediante a pandemia. São Leopoldo foi um dos municípios que já há algum tempo o prefeito vem anunciando, né, um possível lockdown que vai manter a bandeira preta, e por isso nós vamos até a cidade de São Leopoldo, berço da colonização alemã, quando chegaram os imigrantes lá em 1824, e hoje São Leopoldo vive um drama bastante grande. Prefeito Ari Vanazzi, o senhor me escuta bem? Boa tarde, obrigado por conversar com a gente, prefeito. Boa tarde, André. Boa tarde, Luciana. Escuto sim, estou lhe escutando, lhe acompanhando aqui as suas reflexões. Quero agradecer a oportunidade de poder falar com essa grande emissora aqui da nossa região. Prefeito, a situação de São Leopoldo é gravíssima. Inclusive, dias atrás foi anunciada uma pesquisa feita no esgoto de São Leopoldo, uma parceria com universidades, indicando uma quantidade muito grande de coronavírus. E aí a prefeitura começou a perceber o quanto que a pandemia estava se agravando. O senhor vai decretar, de fato, como que vai ser o lockdown proposto aí para São Leopoldo com o comércio aberto nesse período, prefeito? André, nós propusemos essa tese do lockdown na segunda-feira, na reunião do governo no final de semana. Segunda, apresentamos no comitê que nós temos aqui desde março, que funciona muito bem, mas não foi aprovado, e nós então decidimos aplicar a bandeira preta, que começou a vigorar o decreto hoje de manhã. Nós estamos aplicando a bandeira preta, estamos ampliando a fiscalização, dobrando a fiscalização, e estamos fazendo toque e recolher a partir das 8 da noite. Nós vamos fechar tudo na nossa cidade. Mas o que é esse toque de recolher, prefeito, para a gente compreender? Toque de recolher, ninguém mais anda na cidade depois das 8 horas. Essa é a nossa proposta. Evidentemente que vamos ter que ter muita energia, força, organização das forças de segurança. Discutimos com a Brigada Militar, com a Polícia Civil, com a Defesa Civil. E a partir de hoje à noite nós vamos reforçar e vamos ampliar essa força-tarefa na nossa cidade. Então, para deixar bem claro, prefeito, o toque de recolher não significa apenas fechamento do comércio. As pessoas não vão poder circular, é isso? Não vão poder circular. Está tudo fechado na cidade, a não ser aquelas questões essenciais e 2 ou 3 questões que nós acordamos aqui numa política diferenciada, né, com algumas entregas de alimentação, enfim,
não mais nada pode circular na cidade, porque a situação está muito grave. A situação ela não chegou no seu limite ainda, né? Nós vamos viver momentos mais difíceis a partir do final de semana. E nós temos uma reunião na sexta-feira para avaliar isso, e se a situação nós não reassumirmos o controle, na sexta-feira nós vamos tomar medidas ainda mais duras, porque a gente sabe a situação dramática que vive os nossos hospitais na região. Eu, inclusive, hoje já me pronunciei e estou solicitando para que a Grampal, os prefeitos da região, façam um debate sério e proponham um lockdown regional aqui por 7 dias. Se nós não fizermos isso, nós vamos viver uma situação dramática, como viveu Chapecó, como viveu Manaus. Não tem meias palavras nessa situação. E não é verdadeira esse debate, né, de dicotomia entre economia e saúde. Se não tem um processo de saúde que funciona, a economia vai muito mal. E parando 7 dias, na nossa opinião, o poder público assume o controle da circulação do vírus e assume o controle da possibilidade de atender a população. Do caos que está, só piora. Então nós precisamos tomar uma medida dura num espaço curto de tempo para o poder público reassumir o controle da circulação do vírus e o controle da distribuição de leitos e o controle das internações e atendimento da população. Fora isso, nós vamos viver mais tempo numa situação dramática e vai piorar todos os dados, os números e também a questão econômica da nossa região. Só colocar leitos e colocando leitos, a situação, de fato, ela não vai ser controlada. Eu só quero que nós temos uma audiência muito grande em São Leopoldo e eu queria que o senhor frisasse o que o senhor acabou de nos dizer. O senhor não vai permitir ninguém na rua circulando a partir das 8. Como vai ser feita essa fiscalização? As pessoas vão ter que andar com algum documento para justificar se por algum motivo estiverem circulando? Tem alguma penalização, alguma penalidade nesse sentido? Ô André, na verdade nós estamos tomando as medidas, vamos executar as medidas, agora a gente sabe, se não tiver vontade da população para colaborar com isso, é sempre muito difícil de tu implementar, né? As pessoas hoje, por exemplo, eu tive uma audiência agora com o Ministério Público, andei na cidade de carro, e as pessoas estão na cidade andando sem máscara, crianças sem máscara, jovens sem máscara, idosos sem máscara, quer dizer, então isso é um problema também que as pessoas têm que se dar conta. Nós vamos executar, nós vamos aplicar prefeito, né? Nós vamos recolher as pessoas, vamos orientar as pessoas. Mas hoje, prefeito, foram flagrados diversos pais levando os filhos nas creches em São Leopoldo não usando máscara. Então, André, sabe, as pessoas não se deram conta da gravidade do momento que nós estamos vivendo. Eu vou te dar um outro exemplo, André, que é importante a população saber. Agora de manhã cedo eu fui intimado aqui por uma decisão judicial de internar pacientes. E eu fiquei me perguntando onde é que eu boto esse paciente com uma ação do judicial na mão para internação, se eu não tenho leito, nem aqui, nem em Porto Alegre, na região metropolitana, não existe um leito. As pessoas estão morrendo, elas estão morrendo na fila, estão morrendo em casa. Nós já temos cenas dessas e nós vamos falar, talvez durante a tarde e amanhã, sobre isso. Então, na verdade, as legislações, os decretos que nós estamos fazendo, nós vamos cumprir, vamos fazer um esforço enorme. Mas é urgente que a população pare em casa pelo menos 3, 4, 5 dias para que o poder público assuma. E é muito importante, muito mais importante que os municípios da região aqui da Grande Porto Alegre tomem uma decisão coletiva, para de discutir pela metade, discute por inteiro o problema. E o problema que nós temos de prova hoje, que funciona, é não as pessoas andarem, é parar a circulação do vírus. Esse é o único remédio que nós construímos nesse ano de experiência. E prefeito? Nós precisamos tomar essa decisão urgente. O governo tem que nos ajudar nisso. Prefeito, ontem eu recebi um relato de um médico lá do Hospital Centenário e ele me relatou um problema seríssimo. Ele disse, pelo amor de Deus, nos ajudem, a gente está aqui com um paciente em estado crítico, entubado, está pronado, né? Ou seja, naquela posição de bruços, na emergência geral e não tem leito para UTI. Depois ele acabou dizendo, não, acabou vagando um leito de UTI, mas ele disse assim, vocês precisam dizer que boa parte dos leitos de UTI que acabam vagando são porque tem pessoas que morrem na UTI. E eu queria saber como é que está a situação, principalmente ali no Centenário, porque havia previsão de abertura de novos leitos. Olha, nós tínhamos 8 leitos em março no passado, hoje nós temos 20. Ontem nós abrimos mais 2, né? A Grande Porto Alegre, aqui que tu abrimos 2 para encher na hora, né? Não adianta, o André tem razão, abrir leito não é uma coisa assim que tu pega uma cama, encosta ali e bota o cara em cima. Abrir leito de UTI é um processo que precisa de gente,
precisa de equipamento, precisa de insumo, e isso não tem nem no mercado. Nós temos um problema de falta de oxigênio, falta de máscaras, falta de insumos para intubação. Os nossos profissionais, 30% estão afastados da rede pública de saúde, da iniciativa privada, não é? Então nós temos há 3 dias buscando leito na rede, aqui na região, na regulação, não tem leito. Nós temos pessoas aqui em São Leopoldo que são de outros municípios da região que não têm adotado as mesmas regras que nós adotamos, quer dizer, então nós estamos saturados. Essa conversa que tem que abrir o hospital, de ampliar leito, pode fazer isso em qualquer lugar. Os Estados Unidos fez, não deu conta, a Inglaterra fez, não deu conta, a Alemanha fez, não deu conta. O problema nosso não é leito. O problema nosso é que o vírus está circulando muito. As pessoas estão se infectando muito rápido. Olha, e prefeito, muito mais violento. Ontem, André, eu fazia 30 testes de Covid aqui por dia. Na segunda-feira foram 200, ontem foram 230 e hoje, desde as 7 da manhã, tem fila para fazer teste. 40% das pessoas que fazem teste têm Covid, tem um vírus no seu corpo. Então é importante que as pessoas parem, fiquem em casa. É um tempo curto, é 7 dias, 8 dias, não mais do que isso. Aí nós assumimos. Aí eu acho que vai aqui o meu apelo para o governo do estado, para os prefeitos da região. Vamos fazer um lockdown regional urgente de 7 dias. Deixa o setor econômico brigar, mas deixa eles brigar porque nós estamos fazendo o bem para eles, inclusive o bem para a sociedade, senão nós vamos ter que contratar câmaras frias para botar os mortos que nós vamos ter nos nossos hospitais. Não tem prosa, né? Não tem recurso para isso, nem do governo federal, estadual e nem dos municípios. Então nós estamos brigando também aqui, tentando comprar essa vacina urgente que foi aprovada agora, depois de tanto tempo de debate. Então, mas nós estamos vivendo o pior momento da nossa história humanitária aqui na Grande Porto Alegre, aqui na região e no país. É agora que a gente tem que ter força política, decisão política e ter coragem de tomar as coisas. Por isso que nós aplicamos a bandeira preta, não entramos na cogestão. Sexta-feira nós vamos avaliar e, se for o caso, nós vamos aplicar o lockdown na cidade, não tem nenhum problema. Eu não me assusto com isso, porque eu sei que este é o remédio, esta é a saída, esta é a nossa responsabilidade. Não temos que estar cedendo a pequenas pressões daqui até lá de algum grupo econômico. Ninguém vai morrer por 7 dias de lockdown ou 10 dias de lockdown. Prefeito. Ninguém vai morrer. Prefeito. Agora, se nós não fizer isso, milhares de pessoas talvez vão morrer, perder a vida na nossa região. 12:11, estamos conversando com o prefeito de São Leopoldo, Ari Vanazzi, anunciando, portanto, a partir de hoje à noite, o toque de recolher e não descarta a possibilidade de lockdown, porque, de fato, a situação, São Leopoldo é uma das cidades que até hoje de manhã estava com os 3 índices em roxo, ou seja, acima do limite. Era Lajeado e a cidade de São Leopoldo. A pergunta que nos chega aqui, embasamento jurídico para que se possa fazer mesmo toque de recolher ou lockdown, como é que o senhor tem enfrentado isso? Porque nós sabemos que há esse recurso muitas vezes e até o próprio Ministério Público em algumas situações já interviu em outros estados no direito de ir e vir do cidadão. Como é que o senhor vai enfrentar essa situação? Na verdade, André, todos os decretos que fizemos aqui estão embasados juridicamente e com pareceres da nossa Procuradoria do município, inclusive a própria proposta de lockdown tem base jurídica, sim, que permite o município, inclusive o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal aprovou a autonomia dos municípios, dos estados, para tomar as decisões necessárias sobre o tema da pandemia, em função de que o governo federal tinha muita dificuldade em articular isso. Então nós temos base jurídica, todas elas. E estamos fazendo isso sempre também discutido com o próprio comitê que nós construímos aqui, que são 60 entidades que participam, né? Inclusive, a nossa proposta segunda-feira foi derrotada e ela foi aplicada à bandeira preta, porque foi aprovada. Então, nós temos instrumentos jurídicos, temos uma equipe técnica que acompanha, não é uma decisão política essa é uma decisão política articulada com uma decisão técnica, acompanhada por médicos, sanitaristas, acompanhado pela Universidade de Pelotas, que nós temos essa é a realidade, né, prefeito? É a realidade. Qual é enfrentar a realidade. Né, André? Eu pergunto ali para o prefeito, está no meio justamente de uma região com índices terríveis, ou seja, estão todas ali na bolinha roxa, a questão hospitalar, ou seja, acima de 100%, e só ele que adotou essas medidas para tentar reduzir a circulação. Porque Luciana, foi a experiência que nós adquirimos de março até aqui. Tem gente que está inventando coisa agora não tem que inventar nada. O que nós acumulamos com o sofrimento e a dor da estrutura, de busca de recursos, de investimento com nossos profissionais,
Nós aprendemos, então, agora que nós estamos vendo o pior momento, por que eu vou inventar coisas? Eu tenho que aplicar aquilo que deu certo. E lá atrás, em março, deu certo quando a gente parou as cidades, né? Em várias cidades nós paramos aí 8, 9, 10 dias, entendeu? E isso mostra que não tem que criar nada novo, inventar nada novo. Não existe a possibilidade. A única prova, o único remédio até hoje, além da vacina, é parar a circulação das pessoas para que a gente tenha o controle de quem ser contaminado, ele possa ter um leito hospitalar dentro da estrutura que o país tem, que o Estado tem, que os municípios têm. Nenhum município, né, tem condições de fazer mais do que está fazendo hoje com suas estruturas próprias, nem físicas, nem materiais, nem humanas, não adianta. E a gente vê pelo mundo afora, prefeito, como dissemos ontem, tanto a Inglaterra e agora a Irlanda, com um lockdown por mais 2 meses, isso que lá a vacinação, inclusive as escolas, aulas para os pequenos sendo feitas via internet, quer dizer, não tem a circulação mesmo. E para quem sai mais de 5 quilômetros ou 1 quilômetro de distância do seu local de moradia, paga uma multa de mais de R$170, o que acontece na França também neste momento. O meu colega Lucas Abate, para a gente encerrar, vai fazer a última pergunta para o senhor. E até sobre isso mesmo, André, boa tarde, prefeito. Como é que vai ser a regulamentação desse decreto, desse lockdown? Quem pode sair na rua, vai na farmácia, por exemplo, tem que apresentar algum tipo de comprovante? E acrescento também a questão da BR-116. É uma rodovia, um trecho federal que corta a cidade de São Leopoldo. Como é que a prefeitura vai fazer também com a circulação nesses pontos que pertencem à rodovia federal? Lucas, primeiro deixar claro assim, hoje nós não estamos em lockdown em São Leopoldo, né? Então o decreto, nossa bandeira preta, ele está regulamentado e está funcionando e nós estamos aplicando ele hoje, a partir de hoje de manhã, né? E a nossa proposta, né, é avaliar na sexta-feira e se a situação continuar desta forma que está evoluindo no Estado, né, nós vamos propor uma nova reunião e aí sim vamos propor de novo o debate sobre o tema do lockdown. Eu também conversei hoje com 2 prefeitos aqui da região e estou propondo que a regional discuta isso com o governador para que nos próximos 7 dias, né, a gente possa fazer um lockdown regional que daí funciona mesmo, né, com trem, com BR-116, com a região como um todo. Tá certo. Eu estou levantando esse debate, sugerindo esse debate a partir do que nós temos vivendo, os dados técnicos que nós temos. Então, a partir do momento que precisar decretar lockdown, vamos dizer assim, bom, nós vamos regulamentar ele. Vamos acompanhar. Dentro das regras do lockdown. Então, mas hoje ele não está, vamos dizer assim, sendo regulamentado, porque ele não existe. Eu é que estou levantando isso desde o toque de recolher, sim. Insistindo nesse debate. Muito bem. Eu agradeço ao senhor prefeito Arivanazzi e eu acho que é isso aí, quer dizer, a gente está numa situação que essa coisa de limitar, de ficar limitando, sabemos sim, o comércio precisa, só que nós vamos chegar numa situação que o comércio não vai ter gente circulando, porque muitas pessoas têm a consciência de ficar em casa, então, de fato, para-se por um dia, para-se por um período para tentar retomar, porque o caos a gente já está enxergando dentro dos hospitais, isso é uma realidade, aquelas imagens que víamos em Bérgamo, está começando a acontecer aqui. Obrigado, prefeito, eu agradeço ao senhor mais uma vez por ter conversado com a gente e é uma situação do que é por todo o Rio Grande do Sul. Vejam as manchetes, né, dos principais jornais e redes de comunicação pelo interior do estado, a gente vê aí lá da região de Bagé, olha só. Bagé adota medidas de restrição do decreto estadual que passam a valer hoje, né? UTIs Covid da região estão lotadas, confirma a Coordenadoria Regional de Saúde. Agora, a manchete de Passo Fundo, o Hospital São Vicente de Paulo registra fila de espera e rodízio de pacientes em leitos de UTI. Isso é Passo Fundo, que é um dos principais hospitais da região norte do estado e que recebe pacientes de diversos municípios da região. Vamos para Caxias, principal manchete lá de Caxias do Sul. Demora no atendimento para a Covid-19 na UPA Central chega a mais de 5 horas em Caxias do Sul. Portanto, aí 3 municípios do interior, Bagé, Passo Fundo e a Caxias do Sul,
A situação, isso só nesses 3, isso se repete em diversas outras regiões. Momento de extrema preocupação e, mais do que isso, de atitude de todos nós, de uma vez por todas. Então, é o que se critica muito, né? Prefeitos que adotaram sim a bandeira preta, mas deixaram diversos setores abertos. O que vai acontecer? A circulação continua. Então, enquanto que não estancar de vez, nós vamos viver essa onda de pessoas buscando atendimento e indo para a internação, e isso não cessa, não cessa. Então, de fato, é um momento preocupante com o comércio, não há dúvida disso. O setor produtivo, não há dúvida disso. Mas algo precisa ser feito. Só colocando leitos, a gente já percebeu que não resolve. E a situação é essa que nós enfrentamos. No estado, André, o número de leitos mais do que dobrou em um ano. E a gente está vendo aí que não é o que resolve. Muito bem, daqui a pouco a gente volta a falar sobre a situação da Covid-19 aqui no Rio Grande do Sul. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, porque mesmo em plena pandemia, né, Lu, a polícia continua fazendo as suas operações. E daqui a pouco nós vamos falar sobre esmeraldas. Esmeraldas, barras de ouro e muito dinheiro, como mostram as imagens. Tudo apreendido com integrantes de uma quadrilha que ameaçava e extorquia devedores. Vamos ouvir aí um trechinho aí do áudio dos criminosos. Vamos ouvir um pedacinho. Vai ser cobrado na rua, vai ser pior pra ti. Imagina tu dentro de um carro com um saco na cabeça. Viu só? Vai ser cobrado na ruim. Quer dizer, a coisa vai à força. O que mais ele disse? Foi ali? Vai na ruim? E aí? Como é que eram as ameaças? Vamos escutar. Quanto dinheiro? Esmeralda. Esmeralda, isso me lembra aquele filme antigo, hein? Tudo por uma esmeralda. Você lembra, André? Acho que isso aí não é da época aí do pessoal mais jovem, não. Não. A gente vai mostrar agora mais uma vez aí a conversa dos criminosos. Pelo menos 6 pessoas foram presas nessa operação. Olha aí as barras de ouro, esmeraldas, barras de ouro e muito dinheiro. Coloca mais uma vez aí as ameaças aí dos criminosos. Tem aí pra gente? Vai ser cobrado na rua, vai ser pior pra ti. Imagina tu dentro de um carro com um saco na cabeça. As ameaças. Eles tinham um esquema de comprar dívidas das pessoas, iam lá e ameaçava. Mas depois o Lucas Abate vai explicar pra gente como é que funcionava todo esse esquema. Muito bem, agora 12h20, 27 graus é a temperatura nesse momento. Foi preso o suspeito de assaltar pelo menos 10 postos de combustíveis em Porto Alegre. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Imagina, era a área de atuação dele, né? Ali na Zona Norte. Na Zona Norte aqui de Porto Alegre? Na Zona Norte de Porto Alegre, pelo menos 10 postos, André. 10 postos. Então, daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes a respeito desse homem que foi preso. É isso, em plena pandemia, né? Tá aí a polícia atuando. E para nos trazer segurança, né? Porque também é um momento de muita insegurança que a gente vive aí pelas ruas. Muito bem, agora 12h21, nós vamos conversar com a Jaqueline César Rocha. Ela é gerente da UPA, né? A Unidade de Pronto Atendimento Moacir Scliar, que fica na Zona Norte de Porto Alegre, e nós percebemos que as UPAs estão super lotadas. Desde já queria agradecer a senhora me escuta bem? Boa tarde. Boa tarde, André. Eu queria, há pouquinho eu conversei com a minha colega Luciane Coman e eu disse que a gente ouve muitos números da gravidade da pandemia, anda pelas ruas, não percebe o que está acontecendo dentro dos hospitais, dentro dos postos de saúde. E eu queria que a senhora relatasse para a gente ajudar as pessoas a compreenderem a gravidade, o que acontece dentro da sua unidade de saúde nesse momento. A realidade da nossa UPA e a realidade, na verdade, de todos os pronto-atendimentos do município é uma superlotação extrema. Nós estamos operando 300% acima da nossa capacidade de ocupação, então isso gera uma sobrecarga enorme para as equipes, né, assistenciais, demandam uma série de recursos e existe então essa sobrecarga de todo o funcionamento da unidade, e que realmente é extremamente acima do que nós poderíamos ter para atender de maneira adequada e continuar atendendo, né, toda essa demanda que busca ajuda, né, neste momento. Doutora Jaqueline, eu tenho uma dúvida, né, porque às vezes as pessoas que estão na rua não conseguem imaginar qual o estado de saúde dessas pessoas que estão
aí na unidade de pronto atendimento. E como que vocês fazem essa, entre aspas, improvisação, porque eu tenho certeza que vocês buscam a forma mais adequada para o atendimento de todos os pacientes, mas como que eles estão sendo atendidos? Ou seja, tem respirador para todo mundo? Como é que vocês estão fazendo para conseguir dar conta? Sim, nós estamos sim nos últimos dias recebendo, nas últimas semanas, na verdade, recebendo um percentual significativo de pacientes com um quadro mais grave, a grande maioria com uma necessidade de um suporte constante de oxigênio. E o que se faz na unidade, como assim, são as adaptações que nós vamos fazendo, é acomodar os pacientes, macas que deveriam, né? Nós começamos a acomodar macas em salas ou dividir os espaços em que nós teríamos um número X de leitos, que seriam com todo o necessário para atender, né, de uma maneira mais adequada. A gente se torna, né, acaba sendo obrigado a dividir esses espaços, então, colocando mais macas, colocando poltronas, né, para que se possa acomodar esses pacientes e poder suprir essas necessidades, né? Então, nós estamos conseguindo manter o atendimento de maneira adequada de todos os pacientes que estão em observação na nossa unidade, não estamos tendo falta de nenhum recurso, mas começa a chegar em alguns momentos o esgotamento disso, porque equipamentos, eles não são infinitos. Então, e até pelo próprio espaço físico. Há 2 semanas... Não se consegue ir além de uma certa capacidade máxima. Né? Há 2 semanas, 3 semanas, quantos pacientes por dia com suspeito de Covid estava recebendo a unidade Moacir Scliar? Até janeiro, a nossa média diária era de menos de 80 pacientes. Quanto? Menos de 80 durante o mês de janeiro. Em janeiro, ok. Em janeiro. A partir de fevereiro, principalmente a partir da segunda semana de fevereiro, nós já passamos a uma média acima de 120 pacientes. E desses pacientes, o que se observou foi um aumento da gravidade dos pacientes que estavam buscando atendimento e uma necessidade maior de internações. Por isso que acabou, né, o que veio ocasionando nesses últimos dias é essa entrada constante de pacientes, né, sem que se consiga dar uma saída, né, uma transferência suficiente, né, dentro do tempo. Deixa eu só compreender, foram 80 pacientes no mês de janeiro. Aí a senhora falou que em fevereiro, hoje nós estamos no dia 24, já são 120 atendimentos, é isso? Isso, o que nós falamos que seria o atendimento de pacientes por dia. 80 por dia. Seria uma média de 80 por dia em janeiro e em fevereiro nós passamos por uma média de 120 por dia. Uma média diária por dia, tá? Agora eu compreendi. Em busca de atendimento, exatamente. Sim. A gente vê que é um crescimento grande, né? E, doutora Jaqueline, eu vi ali no site ali da prefeitura, não sei se já atualizou, que seria em torno de 13 pacientes aguardando leitos de UTI. Qual tem sido a demora para se conseguir um leito de UTI e conseguir, então, transferência desses pacientes? Neste momento, nós temos 12 pacientes aguardando leito de UTI. Nós estamos recebendo alguns leitos agora no decorrer da manhã. Então, agora são 12 pacientes que precisam de UTI. E o tempo, ele é variado. Depende do quadro do paciente, né, da gravidade. Então, pacientes de UTI com uma situação mais estável, que nós conseguimos manejar dentro do pronto atendimento, acabam, né, eventualmente ficando um tempo maior, porque eles estão ainda numa situação que nós conseguimos, né, prestar assistência e suprir, né, o atendimento desse paciente. A média de espera é quanto ali na unidade Moacir Scliar? É variada, mas nós temos alguns pacientes já há mais de 4 dias. Tá. E a espera por atendimento? O primeiro atendimento? O primeiro atendimento, como nos últimos dias nós só estávamos atendendo pacientes esses com maior risco, porque não se tinha como atender casos mais leves, o primeiro atendimento ele é rápido, porque o paciente, como chega um volume menor de pacientes, a equipe consegue atender a maioria dentro de um tempo adequado, de acordo com a sua classificação de risco. Meu colega Lucas Abate está na unidade Bom Jesus, onde a lotação nesse momento é de 428%. Lucas.
428%, André, 4 vezes o que é possível suportar acima, né, dessa capacidade. Uma situação muito complicada aqui no Pronto Atendimento da Bom Jesus, na Cruzeiro, também na Lomba do Pinheiro. Mas eu queria saber em relação à UPA Moacir Scliar, também da doutora, com esse esgotamento, doutora, do espaço físico, não tem nem onde colocar mais pessoas. Ainda é possível fazer o isolamento do paciente Covid, com suspeita de Covid, e do paciente que chega, de repente, com algum ataque cardíaco, algum AVC, e já acrescentando também, quando chega uma ambulância, como é que está sendo essa triagem para ver se aceita ou não aceita esse paciente? Sim, nós, para garantir o isolamento desses pacientes Covid, nós tivemos que readaptar os espaços da nossa unidade. Então, aquelas áreas que estavam preparadas para pacientes não Covid, elas foram transformadas todas em áreas de isolamento. Então, nós utilizamos outras salas da unidade para ficar com esses pacientes, além das que nós já tínhamos anteriormente preparadas. E os pacientes não Covid nós tivemos que adaptar esses leitos de internação para eles em uma das salas de medicação da unidade, em que nós tivemos como colocar macas ou poltronas para manter esses pacientes de maneira segura, isolados dos demais. Bom, mas sabemos que é visível que toda a equipe de atendimento está fazendo um esforço muito grande, né? E imagino que todos estejam exaustos, principalmente nesse momento de sobrecarga que vem enfrentando aí todos os profissionais da área da saúde nesse momento. Transmita nosso carinho a todos os profissionais da saúde. A gente conversou com a gerente da unidade de pronto atendimento, Moacir Scliar, que fica na zona norte de Porto Alegre. Agradecemos a conversa e transmita o nosso carinho e respeito a todos esses profissionais que tanto vêm se dedicando exaustivamente. Então receba aí o nosso abraço e a nossa admiração. Muito obrigado. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Muito bem. Agora, 12h e 30 minutos, 27 graus é a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre. Nós vamos voltar, né, Lu, com o Lucas Abate, para falar de uma operação que aconteceu. A polícia prendeu integrantes, pelo menos 6 integrantes de uma facção que compravam, o Lucas vai explicar, eles compravam dívidas para ameaçar e extorquir devedores. Lucas, como é que funciona isso? O negócio de comprar dívida, hein? André, um exemplo, tu me deve 5 mil reais. Eu? E tu não tem perspectiva nenhuma de pagar para mim. Tô usando um exemplo só, sei que é menos. Vamos relaxar um pouquinho também. Tu me deve 5? Vamos lá. Tá bom, te devo 5. E aí? Mas vamos usar o exemplo, André. Me deve 5 mil reais e não tem perspectiva nenhuma de me pagar. Tá. Eu vendo essa dívida para alguém que vai me pagar, por exemplo, 4 mil reais. Tá. E essa pessoa que vai ficar te cobrando depois. Era mais ou menos isso que os criminosos faziam. Só que depois ele não te cobrava os 5 mil. Não. Eles te cobravam 10, 20, 30 mil reais e só aumentava essa dívida, juros sem qualquer tipo de legalidade, uma agiotagem de fato que era feita por esses criminosos. Só que eu, André, eu ia te cobrar amigavelmente, ia te incomodar, ia te ligar. Certo. Os criminosos não têm isso, eles ameaçavam. Era ameaça por mensagem de texto, por ligação, por áudio, seguiam essas pessoas e tornavam dívidas, por exemplo, 30 mil reais em 250 mil reais. Nossa. Isso era o tamanho da dívida que esses criminosos criavam contra pessoas. E tinha casos também que as pessoas nem tinham dívidas, mas eles inventavam que tinha para cobrar, para extorquir esses valores. E o que chama atenção, André, é uma facção criminosa que atua com tráfico de drogas, mas criou esse braço de agiotagem também, de cobrança. Por isso, envolvia valores muito altos. Só para se ter uma ideia, nessa operação, 6 presos até o momento, mais de 700 mil reais apreendidos e olha só nas imagens, ouro e pedras de esmeralda. Tudo lavagem. Muito valor. Olha aí, que gente, era o ouro. arrecadado com esses criminosos. Meio-dia, dinheiro, André, de lavagem. Dinheiro de lavagem? Pode ser de lavagem. Ou também de pessoas que pagaram, de gente que ficou com medo, ficou acuado, vendeu o carro, vendeu a casa, buscou empréstimo em outro lugar para pagar esses criminosos, para tentar parar com essas extorsões. Foi por isso que a polícia realizou esta operação hoje
e com a prisão até o momento de 6 criminosos e uma grande quantidade de dinheiro apreendido. Ô Lucas, explica pra gente, nós estamos mostrando aqui, percebam, 12h e 32 minutos, essas são esmeraldas que foram apreendidas numa operação hoje da polícia. Esmeralda, barrinhas de ouro e também muito dinheiro. Essas esmeraldas, já se tem informação do que faziam com ela, de onde que elas vinham, qual era o objetivo, por que eles tinham armazenado essas esmeraldas. E olha ali as barrinhas de ouro ali embaixo. Olha ali, Lu. Nossa, hein? Parece quase aí parece que assaltaram uma joalheria, né, André? Pois é, não sei se o Lucas já tem informação da origem, porque muitas vezes a polícia, ela apreende, mas ainda vai investigar, né? Com certeza, até a origem. E normalmente, pedras preciosas têm algumas formas de se fazer o rastreio, né? Rastreamento. Lucas. Isso tudo é fruto, André, agora de investigações nas próximas fases. Agora é uma primeira fase. Essas apreensões de ouro, de esmeralda, surpreenderam a própria polícia também, que não imaginava encontrar isso. Isso foi apreendido lá em Novo Hamburgo. E a origem, se é de repente alguém que pagou com joias, tinha joia de família e pagou para esses criminosos, se é lavagem de dinheiro, isso tudo vai ser investigado a partir de agora. Mas olha só, André, o cálculo, tá? 283 gramas de ouro. 315 é o valor, 315 reais é o valor do ouro. Fazendo essa conta, 90 mil reais. Só nessa balança aí pequenininha, 90 mil reais em ouro. André, dava um brinco bem bonito, hein? Essas esmeraldas aqui, ó. A minha... Aqui o meu brinco não tem nada. Eu acho que ia ficar bem bonito, ia até combinar com o verde. E eu, assim, ó, confesso, nunca tinha visto, porque nunca tinha visto. Assim, numa apreensão, não é normal a gente ver, pelo menos, deve ser ouro que já foi, obviamente, roubado, talvez, derretido, né? E aí essas esmeraldas, vejam só por onde anda, não é? A criminalidade. Para quem está chegando agora, 12h e 35 minutos, o que os criminosos faziam, hein, Lucas? Eles compravam dívidas. Tá? O Lucas, por exemplo, eu estava devendo dinheiro para o Lucas, não é verdade, Lucas? Como é que foi o exemplo? Eu te devo 5 mil reais. E aí? Aí eu não tenho dinheiro para te pagar. Aí o que acontecia? E aí, André, eu preciso desse dinheiro rapidinho, que eu preciso fazer um negócio. Certo. Tu não vai me pagar, eu vendo minha dívida para outra pessoa que vai comprar, vai me pagar um valor menor e ela vai cobrar de ti. Só que o valor vai aumentar, 5 mil vira 10, vira 15, vira 20. E se não pagou, André, ouve só o que acontecia. Ô, velho sem vergonha, não adianta tu bloquear, cara. Tu não tá vendo que nós temos aqui a 15 minutos de ti, cara? Tu quer que o cara vai te agarre pelo pescoço, cara? Tu tá pegando mesmo, temos até agora te cobrando de boa. Tu vem dar dessa daí, tu acha que a gente vai investir um dinheirão numa dívida dessa daí pra te bloquear nós, rapaz? Tu acha que tá lidando com quem? Cobrando de boa, né? Imagina se não fosse de boa, hein? Cobrando de boa. Essa é uma ligação interceptada dos criminosos fazendo pressão, né, para que a pessoa pagasse o valor que eles estipulavam, né, Lucas? Isso, André. Estipulavam, inventavam e aumentavam. Valor que era 30, virou 250, era 250, vira 500 mil. Ou seja, juros que era inventado pelos próprios criminosos à vontade deles. André, a gente tem outra ameaça que a gente pode ouvir a partir de agora. Ninguém vai levar nós na conversa, cara. É bom tu dar jeito no dinheiro, cara. Nós não queremos saber se tu largou na mão de quem foi ou de quem vai ir. Só quero saber do dinheiro que foi largado na tua mão. E não vai ter ninguém pra te defender, cara. Ninguém vai te defender de nós. Tá estourando teu prazo. Muito bem, tá aí as ameaças e, portanto, dos criminosos foram 6 presos, é isso, Lucas? 6 presos até o momento, uma grande quantidade de dinheiro, mais de 700 mil reais em espécie, ouro, essa esmeralda, tudo ainda sendo contabilizado, ou seja, valor que ainda vai aumentar, pode aumentar. André, a gente conversou, nossa equipe conversou com o delegado Mário Souza, que coordenou essa investigação, coordenou essa operação, e ele pode nos dar mais detalhes agora de o que motivou e como agia também esses criminosos. Criminosos de uma facção com berço no Vale dos Sinos, da parte financeira dessa facção, compravam, entre aspas, dívidas e passavam a cobrar as dívidas das pessoas que tinham esse débito. Então, empresários, comerciantes, pessoas de bem ali que tinham seu trabalho no dia a dia,
tinham algumas dívidas, essa facção comprava essas dívidas dos credores e passava a cobrar deles 10 vezes mais, 20 vezes mais. As vítimas eram coagidas por graves ameaças, filmagens dos seus negócios, filmagens da sua família, ameaças aos seus filhos, à sua esposa, ao seu marido, aos seus familiares em geral, de forma muito agressiva, essas ameaças. Muito bem, aí mais um trabalho aí da delegado Mário Souza e equipe, portanto, esse dinheiro todo apreendido, esmeraldas e ainda aquelas barrinhas de ouro nessa operação que foi feita na manhã de hoje. Tá certo, Lucas? E não era brincadeira deles, André, a facção criminosa do tráfico agindo também na agiotagem. E eles chegavam a fazer vítimas, tem já informação disso, Lucas? Vítimas Isso assim. Tudo vai ser investigado, André, a partir de agora, se pessoas foram de fato assassinadas, mas a ameaça, a extorsão, de fato, aconteceu e usavam, inclusive, o nome dessa facção criminosa bastante conhecida para amedrontar ainda mais as vítimas. Muito bem, obrigado, Lucas Abate, 12:38. E atenção, olha só, um recado muito importante. Quem tem celular pré-pago sabe que recarga boa é aquela que te dá um monte de benefícios, não é verdade? Com o TIM Pré-Top, é justamente assim. Com uma recarga de R$30, você tem 7 GB de internet para aproveitar o mês todo. Sim, eu falei certo. 7 GB. São 4 GB de internet da oferta para usar como quiser e 3 GB de bônus fidelidade. Além de ligações ilimitadas para todo o Brasil e o WhatsApp para falar com quem quiser. Com o TIM Pré-Top você aproveita 7 GB por R$30 e fica sempre conectado. E ainda pode concorrer a carros, motos e prêmios incríveis no aplicativo TIM Mais Vantagens. É só baixar o aplicativo, recarregar o seu TIM Pré-Top e pronto! Já está concorrendo. Se você ainda não é TIM, puxa vida, mas está esperando o quê para mudar? Compre o seu TIM Pré-Top no ponto de venda mais próximo e tenha todos esses benefícios válidos por 30 dias. Saiba mais em tim.com.br/pré-top. Muito bem, a hora certinha, agora 12:40, faltando 20 para 1 da tarde. Nós vamos conversar agora com o coordenador da rede coordenador de rede análise Covid-19, o Isaac Schwarzhaupt. Por que nós vamos conversar com o Isaac? Até é importante, Isaac, a gente apresentar para as pessoas, né? Te apresentar esse grupo tão importante que surgiu aí em meio à pandemia, para que as pessoas conheçam, né? Todo esse trabalho que vocês desenvolvem. Você me escuta bem? Muito obrigado por aceitar conversar com a gente. Estou escutando bem, eu que agradeço a oportunidade e agradeço muito a vocês pela oportunidade de poder alertar a população sobre o que está acontecendo, né? Pois é, esse é exatamente isso que nós queremos, né? Tentar mostrar para a população que a gente não consegue ver, olhar para dentro dos hospitais, mas é importante que tenham pessoas que consigam nos traduzir a grave realidade que a gente vive, né, Isaac? Isso, exatamente. A própria rede, como tu disseste, ela surgiu dessa necessidade, porque existe um gap, né, um buraco, sabe, um vale entre a estatística, os dados, né, aquela montoeira de gráficos que a gente vê sempre, e a tomada de decisão. A tomada de decisão, desde a tomada de decisão individual, a minha, sabe, será que eu saio, será que eu mando meu filho para a escola, sabe, quando a decisão cai, ou a decisão, inclusive, de gestores públicos, né? Qual é a decisão que ele vai tomar baseado nesses dados? Tá. E o nosso trabalho é esse, inclusive o meu na ciência de dados é de fazer essa ponte, é interpretar e ajudar a interpretar para entender efetivamente o que está acontecendo. E como tu traduz o que está acontecendo nesse momento aqui no Rio Grande do Sul, especialmente em Porto Alegre? O que está acontecendo nesse momento é um colapso do sistema de saúde, né? Um colapso devido a um contágio praticamente que ficou solto, né? E esse aumento desse contágio, é uma coisa importante a gente lembrar, ele começou ainda lá em setembro de 2020, quando a gente começou as flexibilizações, né? As restrições de mobilidade que a gente estava tendo uma queda de casos e essa queda começou a reverter, o que a gente chama de reversão de tendência, né? Quando está caindo, para de cair, estabiliza e volta a subir. Começou ainda no final de setembro, só que leve, porque para chegar numa curva exponencial, que nem está acontecendo agora, não é da noite para o dia. Então isso começou a piorar, piorou em outubro, piorou em novembro, dezembro, começou a ter muitos óbitos, inclusive. E aí ali o gaúcho tem esse hábito do veraneio, sabe? Esvazia as cidades ali, né? Quando vira o ano.
logo depois. Então a gente teve uma queda considerável de mobilidade natural pelo hábito nosso aqui do gaúcho mesmo, e aí essa queda deu uma leve queda nos casos e a gente alertava nas redes sociais dizendo, olha, essa queda pode ser temporária, porque no momento que a mobilidade voltar, né, aí o pessoal subir, relaxou. O pessoal relaxa, dizendo, olha, está caindo, ufa, foi só um pico. E aí o que acontece? Logo que voltou a mobilidade, tem esse estouro, né, e infelizmente agora acontecendo direto nos hospitais, né? Uma situação muito crítica. Lu. Ô, Isaac, eu lhe acompanho, tudo bem, pelas redes sociais. Você e a Melanie estão sempre compartilhando muita informação necessária nesse momento. E uma das coisas que me chamou a atenção, que você esses tempos compartilhou, é que, por exemplo, as pessoas têm uma ideia, lockdown não adianta, porque na verdade a gente nunca teve lockdown. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa falsa sensação das pessoas de que nenhuma dessas medidas adianta. Isso, na verdade o que acontece? A gente acabou até subvertendo a palavra lockdown, porque o que funciona é a restrição de mobilidade. É algo quase lógico. Nós pessoas somos os vetores, né, da transmissão. Então, se nós nos afastarmos uns dos outros, no período do vírus conseguir baixar e a gente mesmo combater e parar de transmitir, a gente está reduzindo efetivamente a taxa de transmissão. O que o lockdown vem a fazer? Ele justamente faz isso, ele afasta as pessoas umas das outras. E normalmente ele dá mais certo quando ele acontece logo no começo. A Austrália fez isso agora. 13 casos detectados, fecha tudo. Porque o que eles fizeram? Afasta todo mundo uns dos outros. Alguns ainda vão pegar, né? Porque o vírus não para imediatamente. Mas a gente reduz a taxa de transmissão até níveis que não viram uma epidemia, não viram um surto, né? E aí, aqui no Brasil, a gente não fez isso. A gente, em todos os momentos, sempre tinha muitas coisas funcionando, uma mobilidade muito alta. E, além disso, também, infelizmente, a gente vê muito, né? Festas clandestinas, aglomerações clandestinas que atrapalham muito nesse quesito. E aí a mobilidade não reduz a níveis que precisaria reduzir. E aí a gente tem esse não funcionamento de lockdown. Infelizmente tem pessoas que acham que a gente passou por um lockdown. Pois não, eu fico nem perto. Eu fico preocupado com o que tu vai dizer do que vai acontecer daqui para frente. Mas antes o Lucas vai fazer uma pergunta, Lucas. E é até sobre isso, André, sobre o daqui para frente. A gente sabe que é muito difícil nessa pandemia fazer uma projeção, mas a gente viu, Isaac. Nós tivemos um corte com o Lucas, não? Tivemos um corte com o Lucas e também um corte, agora sim, o Isaac. Alô? O Isaac, e deu um crepezinho, agora voltou. Lucas, me escuta? Pode seguir, Lucas, com a tua pergunta? Não. Mas aí o Lucas, eu acho que estava encaminhando para justamente isso. A partir de agora, o que nós devemos... O que vai acontecer daqui para frente? André, e só para complementar, antes dele responder, eu acompanho bastante. E olha, todas as projeções do Isaac, viu, estão foram exatamente foram certeiras. Confirmadas. Infelizmente, a gente até gostaria que não fosse, mas foram, né, Isaac? É bem isso, porque na verdade assim, o que não pode fazer em termos de projeção, que é muito difícil, porque são muitas variáveis, é fazer uma projeção, um cenário muito longo, né? Muito longo, porque aí a gente corre risco. Mas a gente consegue ver nos próximos dias o que vai acontecer, porque o vírus transmite de pessoas para pessoas numa determinada taxa, essa taxa não muda drasticamente. Agora que a gente está numa curva exponencial, o que acontece? Essa curva exponencial, essas pessoas que estão transmitindo vão continuar transmitindo umas para as outras, um certo percentual dessas pessoas vai ficar mal, vai piorar, infelizmente, e um certo percentual dessas pessoas vai vir a óbito, infelizmente. Essa é uma taxa que se mantém desde o início da epidemia. Não é uma coisa que os médicos até aprenderam a fazer algumas coisas, então, inclusive, aumentou o tempo de internação em hospital, a pessoa ia para o hospital e o médico não tinha muito, né, não sabia como lidar, agora aumenta um pouco mais, mas a gente sabe que isso tende a piorar ainda. Se a gente não reduzir a taxa de transmissão, não fizermos nenhuma medidas firmes de restrição de mobilidade, que é a única coisa que reduz a taxa, a gente vai continuar vendo a subida a níveis astronômicos. Isaac, os Estados Unidos passaram por isso. Né? A gente precisa encerrar, assim, por causa do tempo, mas assim, qual é o número de projeção mais preocupante que tu tem com relação aqui ao Rio Grande do Sul e rapidamente explicar ali o teu cabide ali com máscaras penduradas que a gente pode observar. Qual é a projeção assim, mais preocupante? Assim, o que acontece? A gente pode ter um aumento
exponencial, que a gente chama de quase 1 a 2%, que nem a gente viu no Amazonas, de óbitos por dia. Então, se eu tenho 100 óbitos num dia, no outro dia eu vou ter 101 óbitos, no outro dia mais 104 óbitos, e isso pode virar uma exponencial. Não dá para a gente dizer um número claro, porque a gente torce que ainda essas pessoas que estão nos hospitais se salvem, né? Uhum. A gente não pode dizer, mas é uma expectativa de que pelo menos de 0,5% a 1% dessas pessoas, infelizmente, vão acabar vindo a óbito. E sobre as máscaras aqui, as máscaras PFF2, né? São as máscaras mais fortes que a gente deixa elas penduradas aqui e vai fazendo rodízio. Muito bem. Eu quero agradecer, cientista de dados, o Isaac Schwarzhaupt. Muito obrigado pela conversa e vamos, em outra oportunidade, conversar aí mais vezes, né? Com certeza. Um abraço. E é isso aí. E a Lu acompanha bastante o trabalho dele também, que é um grupo que vem, né, fazendo justamente isso. O grupo que pensa, que olha, que analisa, junto com a Melanie, que nós já entrevistamos aqui, e consegue compilar as informações e passar, através da ciência, né, da pesquisa, alguns dados extremamente importantes e preocupantes, né, Lu? E eles fazem isso de uma forma muito compreensível, porque normalmente a ciência parece aquela coisa meio, nossa, não entendi. E eles tentam fazer com que seja compreensível. Muito bem. 12h, 48 minutos agora, tem um recado da Solução Financeira. Preste atenção. Olha essa dica imperdível. Você que conquistou o seu veículo através de um financiamento, faça uma conta rápida. Multiplique a quantidade de parcelas do seu financiamento pelo valor de cada parcela. Agora, some o valor que você deu de entrada. Eu tenho certeza que o valor que você obteve aí é praticamente o dobro do valor real do seu veículo. Isso significa que você está pagando por juros abusivos. Mas não se desespere, a Solução Financeira é a maior e melhor assessoria de negociação bancária do Brasil e vai te ajudar a se livrar dessa dívida. E tudo o que você precisa fazer é enviar uma foto do seu carnê de financiamento para o número 983245480. Você receberá uma análise gratuita e o seu desconto pode chegar em até 70% e é garantido em contrato. A Solução Financeira fica na Avenida Benjamin Constant 1170. Se você preferir, pode solicitar a sua análise prévia e gratuita pelo WhatsApp 983245480. Solução Financeira, a solução que você precisa. Muito bem, antes do esporte, daqui a pouco o Jeremias Werneck vai falar, inclusive, um pedido da própria Prefeitura para que os clubes ajudem a não ter aglomerações nas próximas partidas importantíssimas, tanto para a Inter quanto para a Grêmio, mas em seguida o Jeremias Werneck vai trazer mais detalhes. Agora eu quero mudar um pouco de assunto, porque para dar uma dica importante, a gente, para poder assim fugir um pouco, né, das multidões, das praias, né? Pode ser um desafio, né, em meio à pandemia. Mas o Mais Verão SBT já está ficando craque em mostrar opções para um veraneio mais tranquilo. Preste atenção. O verão, a estação mais quente do ano. Meses em que os gaúchos vão para a praia aproveitar a tranquilidade do mar e colocar o pé na areia. Mas, peraí, a reportagem de hoje é um pouco diferente. Que tal ir para o litoral, mas para curtir um mergulho em lindas cascatas? Para isso, a gente veio conhecer um outro lado do litoral norte. Viajamos 120 quilômetros de Porto Alegre até Maquiné, a capital do Verde, como eles mesmos chamam. Chamada de capital do Verde por nós sermos um dos últimos municípios do estado e até do Brasil a manter sua Mata Atlântica preservada. E isso é um motivo que nos orgulha muito. A nossa parada é na região da Barra do Ouro, que fica a alguns quilômetros do centro de Maquiné. De um lado, a cascata do Garapiá e do outro, a da Forqueta. A cascata do Garapiá ela tem um acesso mais curto, porque a estrada chega mais perto e assim se desloca muito pouco tempo e sem trilha para chegar na cascata. Né? E a cascata da Forqueta, ela é assim um pouco mais longe, porque tem que passar vários rios e tem uma subidinha um pouco mais longe, que é uma trilha de aproximadamente 15 minutos. E põe subida nisso. Tem subida, descida e até riacho pelo caminho. Foram 15 minutos de caminhada e chegamos. A cascata é de tirar o fôlego, tanto pela trilha
quanto pela paisagem. A força da queda d'água é realmente impressionante. Aproveitar, sair um pouco da muvuca da praia, né? Pegar um pouco de natureza, um pouco de trilha, que a gente gosta bastante. E aproveitar, curtir uma aguinha gelada, mas tá bem bom. Errado, o Eduardo não tá. A água realmente é super gelada. Mas um dia como hoje, refresca bastante. Agora, vamos para a estrada rumo ao nosso destino final, a Cascata do Garapiá. São 12 metros de altura, que caem em um poço de 3 metros de profundidade. Como estamos evitando aglomerações, então a gente tem buscado ar livre para passear com as crianças. A gente tem 2 meses praticamente de verão, todo mundo quer praia, né? Mas eu acho uma opção excelente. Meio-dia 53 minutos e atenção, porque a Prefeitura de Porto Alegre pede apoio da dupla Grenal para para não ter aglomeração, não tem mais essa de evitar, não ter aglomerações nos próximos jogos. Começa agora já na quinta, importante jogo do Internacional. Vem pra cá, Jeremias Werneck para Biscoito Zezé, carinho que vem de família. O nosso abraço é assim, ó, sem essa ainda de dar soquinho, né? Nem cotovelo, né? Nem cotovelo, é só assim, ó. 2 metros de distância. Assim. Por falar em coisa que não pode, né? Não pode aglomeração. E acabou há pouco tempo uma reunião virtual entre o governo do estado, entre a prefeitura, Grêmio Internacional e Federação Gaúcha de Futebol. Atenção aqui, viu, gente? As autoridades de segurança e sanitárias, elas chegaram a pedir, André, o adiamento do início do jogo de domingo, Grêmio e Palmeiras, final da Copa do Brasil. Esse jogo está marcado para 4 da tarde na Arena do Grêmio. O governo do estado e a prefeitura sugeriram que esse jogo passasse para as 8h30 da noite, André. Por quê? Porque às 8 começa o toque de recolher, né? E a ideia era que esse jogo acontecesse sem a possibilidade de aglomeração em bares, restaurantes, não sei o quê. Só que não deu. Já fizeram contato com a CBF no Rio, eu falei já também com a CBF, não tem como mudar. Então, Grêmio e Palmeiras vai ser 4 da tarde mesmo. Só que, por favor, gente, você que está aí do outro lado assistindo, está ansioso para essa final, para torcer ou para secar o Grêmio, por favor, fique em casa. Não aglomere. Dá para torcer do sofá tranquilo. Liga o radinho, liga a TV, fica mexendo nas redes sociais. Não aglomere, tá? Nesse sentido, as autoridades montaram uma força-tarefa, vão começar nas redes sociais uma campanha com peças publicitárias pedindo para as pessoas ficarem em casa. Também nessa quinta-feira. Quinta-feira, 9h30 da noite, o Brasil inteiro para porque é a última rodada do Brasileirão. E o Inter pode ser campeão. Então, o pedido das autoridades, o nosso pedido aqui, fique em casa. Não aglomere. Não vá para a rua, não vá para bar, ok? Agora, de forma prática, André, o que vai acontecer no entorno do Beira-Rio nessa quinta-feira? 9h30 tem Inter e Corinthians. A EPTC vai cuidar dos ônibus, das linhas que tradicionalmente levam públicos, inclusive da região metropolitana, para o Beira-Rio. E também vai acompanhar locais tradicionais de aglomeração. Aqueles barzinhos, aquela região ali, vai ter gente fiscalizando para que não tenha aglomeração. Muito bem, tá? E essa é um pedido que não tem mais essa evitar, né? Não dá para fazer. A situação é muito séria e muito grave. O que dá para fazer é o seguinte, André, ficar em casa, torcendo e fazendo promessa. Tem gente que está fazendo promessa sem parar, principalmente os colorados, que agora é quinta-feira a decisão para eles, né? Olha só essas promessas aí. Acreditar. Isso todo colorado já faz, mas na reta final do Campeonato Brasileiro tem torcedor do Inter indo além. Cada um anda pensando num jeito de encarar a quinta-feira decisiva e até em como pagar por essa taça esperada há 41 anos. Inter 2-0 e São Paulo e Flamengo 2-2. Já apareceu até palpite aí, viu? A confiança segue alta, mas vamos contar essa história com calma. Aliás, calma, é justamente isso que anda faltando pro César. Colorado fanático daqueles de sempre no Beira-Rio, ele anda bolando uma programação diferente para assistir a última rodada do Brasileirão. Uma ideia projetada é assistir um filme e com fone de ouvido, no maior volume possível, e tentar conseguir me desligar por 2 horas e depois dessas 2 horas descobrir se eu vou ficar muito feliz. A ansiedade do César é por causa do cenário. O Inter tem que vencer o Corinthians do Beira-Rio e o Flamengo não pode ganhar do São Paulo no Morumbi. Nem o celular vai ser companheiro. Sabe por quê, né?
Tem muito amigo gremista, né, que vai estar também de olho e mandando mensagem o tempo todo, né? Quem aí já não fez uma promessa nessa vida? Sim, daquelas tipo, tantos meses sem comer isso, tanto tempo sem fazer aquilo. A chance de ser campeão brasileiro tem mobilizado os colorados para ver mais uma taça ali no Beira-Rio. Eles estão fazendo várias promessas e não é qualquer tipo de juramento, não. O Lucas prometeu, se o Inter for campeão, vai caminhar bastante. Olha o mapa do trajeto dele. Tem gente que foi mais ousada ainda. Promete marcar na pele a lembrança da taça. Na casa do César, a promessa ainda está na fase do grito. Comemorar um gol, como se fosse um gol. É enlouquecido, é a minha ideia. Eu imagino a cena do gol do Gabiru no Mundial. É instantâneo. Eu vou descobrir como se fosse o grande gol da história do Inter. Vai ser uma loucura. Mas vai ser diferente, porque vai ser por uma notícia. E aí, vai fazer uma promessa também? Olha só, a gente tá esperando agora já vou fazer um link pro outro lado. Vamos ver o que vão prometer lá numa reunião entre Renato e Romildo, tá? Para não dizer que não falei do Grêmio. Ontem teve uma conversa já, para saber se o Renato vai ficar ou não. A informação... Vai sair, né? André, a informação é a seguinte, o Renato, pode ter certeza, eu não tenho proposta do Atlético Mineiro, tá? Mais ou menos assim que ele disse. Mas ele também não acertou que vai ficar, tá? Então nós estamos ainda entre São Juan e Mendoza, sabe? Sim. Eu não tenho proposta do Galo, mas vamos conversar. Não está definida a situação. Mas dependendo, né? E assim, tem um grande problema o Grêmio para resolver. Como é que o Grêmio vai tocar essa negociação e não vazar essa negociação antes das finais? Porque se vaza que o Renato não fica, imagina o clima que vai ter para jogar contra o Palmeiras nas próximas 2 semanas. Vazou o áudio do Abelão, né? Que afinal, como é que vazou assim do nada? Como que aquilo foi vazar? Eu gostaria de ver a tela da conversa do Abelão com o cara que vazou. Imagina o que o Abelão vai dizer para esse cara. O quê? O que será? Não sei. Eu vou embora antes que vaze alguma coisa aqui. Vaza daqui, tá, Gerias? Vaza daqui. Amanhã a gente volta, então, a falar de esporte. Muito bem. Agora, meio-dia e 59 minutos, faltando 1 minuto para 1 da tarde. Voltamos a falar sobre a pandemia nas cidades turísticas da Serra. O primeiro dia de restrições mudou o cenário das ruas e muitos turistas precisaram se adaptar a essas novas regras. A gente vai conversar com o Guilherme Fadanelli, que está lá em Caxias, na Serra, né, Fadanelli? E seguro, dentro de casa, se cuidando também. E vai nos falar como é que está aí a circulação pela região da Serra depois dessas restrições. Para quem não acompanhou, explica quais são essas restrições. Boa tarde, Fadanelli. Oi, André, boa tarde. Pois é, já a gente explica direitinho, mas olha, não são só os turistas, André, que estão sofrendo com essas restrições, como também os empresários e a população. Ontem, logo depois das 8 horas da noite, as ruas ficaram praticamente desertas na região das Hortênsias. Em Canela, até as luzes da Catedral de Pedra foram desligadas para evitar aglomeração de turistas tirando fotos. Já em Gramado, carros da fiscalização estiveram no centro da cidade monitorando a situação. Alguns restaurantes optaram por fechar as portas, outros aproveitaram a possibilidade de funcionar com teleentrega ou pague leve. Mas essas restrições, André, têm incomodado empresários e obrigando os turistas a buscarem alternativas. Vamos ver agora no VT. Comércio, restaurantes e bares com portas fechadas. Se antes havia disputa, agora as vagas para estacionar os carros estão sobrando. Esse é o cenário da bandeira preta em Canela. Até o dia 1º de março, hotéis dentro da cidade podem operar com apenas 30% de lotação. Restaurantes só no sistema de teleentrega ou pague leve. Funcionamento do comércio não essencial e eventos estão proibidos. O fechamento dos atrativos turísticos deixou muitos visitantes na mão. Tem sido bem complicado, né? Aqui estamos aqui em frente só para bater uma foto, né? Infelizmente não pode entrar,
mas estamos cientes do que está acontecendo, né? Em Gramado, houve a flexibilização das regras da bandeira preta. A prefeitura restringiu algumas atividades que geram aglomeração e suspendeu o retorno das aulas. Por outro lado, restaurantes e lojas estão com as portas abertas. O horário limite de funcionamento é até às 8 da noite. E quem depende da noite como atrativo, reclama e já calcula as perdas. A gente trabalha com fundir, então ele tem todo um tempo, né? E o pessoal gosta de ficar um pouco até mais tarde e está bem complicado, né? Com essa bandeira preta. Agora, em Canela, André, o argumento da prefeitura é que o sistema de saúde da cidade está chegando ao limite. Ontem nós conversamos com o prefeito Orsolim Constantino e ele nos disse que, como apenas um hospital na cidade, todos os leitos de UTI e clínicos destinados à Covid estão ocupados. Além disso, houve um salto nos atendimentos na tenda de triagem. Dos 55 casos por dia, em média, agora subiu para 250 casos de pessoas que apresentam sintomas gripais. E como a gente vê aí nas imagens, André, ontem à noite a procura lá na tenda foi grande, viu? Só para encerrar, a gente atualiza as mortes aqui na Serra. Só ontem foram confirmados mais 13 óbitos. 6 em Gramado, 2 em Canela, 2 em Caxias e 1 em Bento, Vacaria e Guaporé, André. A gente... que dificuldade, né, Lu e Fadanelli, porque não é assim que a gente está acostumado a ver a Serra, né? E eu fico pensando, os turistas, enfim, esses que a gente viu ali na reportagem, esses turistas são de onde, Fadanelli? São aqui do Rio Grande do Sul mesmo ou muitos vieram de fora? André, são de Porto Alegre, eles estavam no litoral e tinham se planejado já há bastante tempo de encerrar um pouquinho antes das férias na praia e subir a serra para aproveitar a serra. Mas quando chegaram aqui, né, não contavam com essas mudanças que a gente teve. Agora, realmente, André, os comerciantes principalmente falaram que tem muitos cancelamentos ocorrendo ou transferência de datas. E realmente o pessoal está acompanhando, mesmo de outros estados, acompanhando o que está acontecendo na região das Hortênsias e está preferindo, nesse momento, transferir ou cancelar as reservas. Lu. O André, ontem eu conversei com o prefeito de Canela, né, um dos poucos que aderiu à bandeira preta mesmo, ou seja, não adotou medidas mais brandas. E olha só o relato dele, vamos ouvir. Chegamos no momento agora de dar um choque. Nós estamos colhendo hoje o fruto da nossa irresponsabilidade. Eu digo nossa, é a minha, é a sua, é de todos, porque este vírus exige que eu me cuide e cuide do outro, e o outro se cuide e cuide de mim também. E isso não aconteceu. Que forte o que ele diz, né? E bem diferente do que a gente há um ano vem percebendo. Porque uma coisa é certa, Lu, Fadanelli, nós queríamos a normalidade, obviamente, setores funcionando, produzindo, só que o que a gente tem percebido é isso, enquanto não se parar, de fato, a gente vai continuar com esse vírus circulando, não tem jeito. Pois é. A fala do Constantino Orsolim, o prefeito de Canela, eu achei muito forte e eu acho que retrata exatamente a nossa discussão de hoje aqui ao longo do SBT Rio Grande. E o que disse o próprio prefeito de São Leopoldo, Exato. Disse a mesma coisa e que não dá mais, não tem mais essa de põe mais leito e vai empurrando. Não dá, chegou num ponto que tem que se segurar sim até que todos possam ser vacinados e que seja o quanto antes. Bom, a gente vai encerrando por aqui. Obrigado, Fadanelli, né, Lu? A gente vai encerrando, agradecendo a todos. Às 19h20, segunda edição com a Lu Coman. A gente volta amanhã às 11h40. E aí as imagens, né, de tudo que vem acontecendo dentro das nossas unidades de saúde, pedindo a conscientização de cada um de vocês que nos acompanham. Obrigado pela audiência. Boa tarde a todos.